Breaking History. Império Russo conquista maior vitória na Primeira Guerra Mundial. Entre o dia 4 de junho e o final de setembro de 1916, o exército czarista realizou a Ofensiva Brusilov, uma ação sem precedentes, que interrompeu o avanço das tropas alemãs e forçou um recuo do Império Austro-Húngaro. Saiba mais sobre essa campanha em instantes com Virada de História. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizados. Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História. E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área pra gente revirar a participação do Império Russo na Primeira Guerra Mundial a partir dessa ofensiva que foi idealizada pelo general Alexei Brusilov. Daí o nome Ofensiva Brusilov. A gente vai entender os preparativos, os significados, as ações e o impacto dessa ofensiva com os convidados de hoje. Bora lá! Bom, para entender mais como que estava a situação lá no Império Russo, já que havia tanta resistência à participação na Primeira Guerra Mundial, além dos impactos dessa ofensiva Brusilov para o Exército Vermelho após a Revolução Russa. Bom, e agora eu tenho o privilégio, o prazer de receber mais uma vez aqui no Virada de História o Rodrigo Medina Zani. Ele é historiador e chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, de estar mais uma vez aqui com vocês discutindo temas tão importantes para a compreensão do mundo contemporâneo. Espero ser o mais esclarecedor que eu possa ser. Ah, maravilha, desde já a gente agradece aí essa sua participação. Professor, quando a gente fala da ofensiva Brusilov na Primeira Guerra Mundial, alguns autores, especialistas, consideram um raro momento de vitória do Império Russo, até um momento de uma virada ali na participação russa na Primeira Guerra Mundial. Eu queria que você falasse pra gente qual a relevância desse episódio da Primeira Guerra no contexto geral desse conflito e também pensando aí na situação dos próprios países aliados. Bom, acho que o primeiro exercício que nos compete aqui fazer é o de localizar, em termos de sentidos e significados, né? Não é uma localização espacial. A ofensiva Brusilov na própria história contemporânea. Ela recebe esse nome em alusão, evidentemente, ao seu comandante, né? O general Alexei Brusilov. E apesar de se tratar de uma das muitas campanhas esquecidas da Grande Guerra, não é, que acaba sendo eclipsada na história contemporânea pela Segunda Guerra Mundial, deve ser lembrada, como aqui está sendo feito, inclusive, né, por uma série de razões. Se nós pudermos prescrutar as principais delas, eu me dou por satisfeito. Tanto porque resulta numa das campanhas mais sangrentas da história, quanto pelas táticas absolutamente novas, né, ali apresentadas e que lograram mudar os destinos da guerra, num dos momentos mais adversos para os aliados especificamente e na frente oriental, onde ela foi desfechada. Sem a menor sombra de dúvidas, foi a maior e mais exitosa operação militar do Império Russo durante a Grande Guerra, mas como uma espécie de vitória de pirro, traz um dessabor enorme no plano político para o Império Russo e, dentre os seus muitos desdobramentos, podemos colocar adiante a própria consecução da Revolução de 1917, não é? Ou seja, a operação tem uma série de desdobramentos sobre os quais nós podemos falar mais detidamente adiante. Mas ainda para darmos a sua mais correta localização histórica, e de novo, eu não estou falando de uma localização geográfica, a ofensiva Brusilov ocorre entre junho e setembro de 1916 e esteve centrada na frente oriental. E tem uma importância absolutamente descomunal como uma espécie de ponto de inflexão nos destinos da própria guerra diante da situação amargada pelos aliados do Império Russo na Tríplice Entente, sobretudo na Batalha de Verdun. Enfim,
Também na Batalha de Asiago, não é, contra o Império Austro-Húngaro, esse ponto de inflexão acaba dando sobrefôlego às forças francesas, italianas e permitindo, por exemplo, a entrada da Romênia na guerra, ou seja, o recuo tanto alemão quanto austro-húngaro, que acaba oportunizando uma virada histórica nos destinos da Grande Guerra. E, professor, havia muita resistência na Rússia sobre essa participação na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, o que vai levar, inclusive, ao episódio da Revolução de 1917. No momento desse conflito e no momento também da ofensiva Brusilov, especificamente, qual era a situação na sociedade russa, no Império e, sobretudo, a opinião, né, dos russos em relação a essa participação no conflito? O conflito militar, que se estende de 1914 a 1918, não é? E que tem uma gama de significados a serem explorados, tem importância enorme para todo o espectro europeu. É uma guerra mundial, no entanto, centrada na realidade europeia. Se nós levarmos em consideração os efetivos mobilizados na Grande Guerra, né, 70 milhões de militares em armas, desses 70, 60 milhões são europeus. Na maior mobilização militar de toda a história das guerras até ali. Na experiência histórica contemporânea, as sociedades europeias têm como lembrança mais recente em termos de destruição humana e material a Guerra dos 30 Anos do século XVII, entre 1618 e 1648, quando se tem a redução de uma população centro-europeia de 20 milhões de almas, né, em 4 milhões de vidas ceifadas, portanto de 20 para 16 milhões. Impacto demográfico descomunal. Nós considerarmos o cômputo de mortos entre mulheres e crianças também, né, entre vítimas civis. A Grande Guerra se impõe, então, e para sermos um tanto sintéticos ao explicar por que o cômputo maior de destruição humana e material, levando-se em consideração a explosão demográfica havida em decorrência da Revolução Industrial no século XIX, nós temos, sobretudo, a chegada dos elementos da Revolução Industrial do século XIX ao campo da indústria bélico-armamentista, sobretudo para a produção de meios de morte, esforço que não é acompanhado com mesma força e vigor para o fabrico de utensilagem defensiva, senão ofensiva. Pois bem, o Império Russo, bastante anacrônico, por assim dizer, isso porque o Império dos czares estende a sua duração política, mantendo até muito tardiamente, por exemplo, o Estatuto da Servidão, e se levarmos em consideração, né, o ciclo de desenvolvimento industrial das potências europeias atrasado nesse vagalhão da história, compõe a tríplice entente junto de Reino Unido e França logo quando da deflagração da Grande Guerra aos 28 de junho de 1914, opondo-se, portanto, aos impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. E amargará cômputo considerável também de destruição humana e material, mantendo-se na guerra até o ano de 1917, deixando os campos de batalha para a consecução da sua revolução, primeiro menchevique, em fevereiro, e depois bolchevique, em outubro. Especificamente, o ano de 1916, portanto, às vésperas da Revolução Social na Rússia, o Império amargava, junto de seus aliados, uma pressão absolutamente descomunal na frente oriental. Conforme eu havia dito há pouco, os franceses perdiam a Batalha de Verdun, estavam sendo literalmente dizimados ali nos campos de batalha, enquanto os italianos eram forçados a recuar pelas forças austro-húngaras na Batalha de Asiago, né? E havia uma pressão da parte de ambos os atores para que o Império Russo colaborasse lançando um ataque, sobretudo desde o leste, a fim de fazer com que as forças das potências centrais, Alemanha e Áustria
Hungria desviassem suas tropas para aquela direção e distensionassem ambas as batalhas, conforme eu aqui declinei. E foi exatamente nesse contexto que o general Brusilov assumiu o comando da frente sudoeste russa e planejou um ataque massivo, exatamente na região da atual Ucrânia, contra as linhas austro-húngaras. Então é nesse quadro que se explica a batalha, ou melhor, a ofensiva Brusilov e os seus desdobramentos. Conforme eu havia referido anteriormente, trata-se de uma espécie de vitória de Pyrrho, porque em que pesem, dentre as suas consequências, né, um certo alívio na frente ocidental, sendo a Alemanha forçada a interromper os seus ataques em Verdun e também transferir uma série de divisões para o leste com o propósito de conter as forças do Império Russo. Apesar da entrada da Romênia na guerra, conforme eu disse há pouco, o custo humano decorrente dessa gigantesca mobilização, nós estamos falando aí de baixas que podem ter ultrapassado 1,5 milhão de mortos, né? Apesar disso, né, ser um sucesso estratégico para os aliados e levar à inflexão nos destinos da guerra, esse esforço leva à total exaustão das forças russas. E também tem um impacto considerável sobre a população russa, o seu ânimo diante da guerra e desdobrando-se, né, o recalcamento das restrições sociais, que ali já é asseverado no contexto da guerra, em revolta, tanto quanto ao número de mortos, né, mas sobretudo em razão da grave crise econômico-social interna que também decorre do fenômeno da guerra. Então nós podemos compor aí, em termos de contexto, tanto o colapso militar das forças do Império Russo, quanto a crise social que acaba sendo conjuntamente, né, estopins para a própria Revolução de 1917, a queda do Império dos Czares, né, o fim da dinastia Romanov e o malogro total e completo do czar Nicolau II, de toda a estrutura de poder sobre a qual ele se apoiava. E há de se registrar também, professor, que o Império Austro-Húngaro derrotado por meio dessa ofensiva, ou enfim, que teve ali os avanços, né, impedidos, freados por conta dessa ofensiva, ele termina também ao final da Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, esse vasto império ele se dissolve. Dá pra gente dizer que a ofensiva Brusilov, de certa forma, contribui para acelerar essa crise do Império Austro-Húngaro e até mesmo o desfecho da guerra? Nós temos uma marcha irrefreável da própria história. E tanto a guerra quanto a revolução, em termos de filosofia da história, produzem o que nós podemos chamar de aceleração dos tempos históricos. E o processo que está em marcha, e que é acelerado pelo concurso da guerra, é o da própria dissolução dos impérios formais. Há autores que chegam até a exagerar, né, numa vertente historiográfica notadamente liberal, proclamam uma espécie de revolução republicana com o esfacelamento dos grandes impérios e a proclamação de estados soberanos nacionais, né? Como se fosse, eu penso, por exemplo, na obra do Lawrence Sandhaus, A Primeira Guerra Mundial. Mas aí eu me recordo da brilhante escrita da história de Eric Hobsbawm na Era dos Extremos, quando ele ao calcular o cômputo dessas nações paridas no processo de dissolução dos impérios formais, né, que logo adiante haveria o fim do liberalismo. Esse é o nome de um dos capítulos mais interessantes da Era dos Extremos, quando ele passa a analisar no entreguerra a ascensão dos fascismos. Logo adiante, portanto, o vagalhão da história o trem da história vai parar em outra estação, né, a do recrudescimento do autoritarismo político frente à ascensão dos fascismos, concomitante à crise estrutural do capitalismo internacional, com a quebra da Bolsa de Nova York, também ao malogro
do intento da Liga das Nações, estaria o mundo condenado a não só reviver os horrores da Grande Guerra, mas experienciar esses horrores numa escala muitas vezes superior em termos de destruição humana e material, é o que ocorre logo após setembro de 1939, com a invasão nazifascista da Polônia. E é interessante também, professor, que o próprio Alexei Brusilov, e aí já falando da Rússia pós Primeira Guerra Mundial e pós Revolução de 1917, o próprio Brusilov, no momento da Guerra Civil, ele muda de lado, né? Ele vai lutar ali ao lado dos bolcheviques e se retira do exército, na época já o Exército Vermelho, em 1924, falecendo 2 anos depois. E era um militar já muito experiente, né, no do período da Primeira Guerra, participou da Guerra Russo-Turca, Guerra Polaco-Russa, e a própria Rússia teve a experiência também na Guerra Russo-Japonesa, né, no começo do século XX. Essas experiências anteriores, de certa forma, vão moldando esse exército, pensando não só na participação na Primeira Guerra Mundial, mas também no Exército Vermelho que se desenvolve depois da Revolução? Há que se notar a importância de uma cultura militar e seus líderes mais populares, digamos assim, na história política russa, que atravessa o período czarista e desemboca no Império Soviético, haja vista a importância do Exército Vermelho, sobretudo para a definição dos destinos do mundo. Se nós escaparmos à retórica cinematográfica norte-americana, que insiste em afirmar ter sido a Segunda Guerra ganha com o desembarque dos aliados na costa normanda da França, e entendermos a importância, o relevo da Batalha de Stalingrado, foi o ponto de inflexão ali havido quando a captura de todo o Sexto Exército, né, pelo herói de guerra Marechal Zhukov, no cerco a essas forças às margens do rio Volga, né? Então, estamos falando aí da dia de política e forças armadas para um dos maiores poderes que se agigantam nesse espectro europeu, desde pelo menos a vitória da coalizão anti-francesa nas guerras napoleônicas, e que as forças russas compõem com importância absolutamente fulcral. Ou seja, não se trata apenas de tradição militar, mas dessa tradição encravada na cultura política russa, não apenas para o período soviético, para o qual, diga-se de passagem, eu repito aqui, o Exército Vermelho tem importância central não apenas para a definição dos seus destinos, mas os destinos do mundo. Se nós considerarmos a importância que teve o Exército Vermelho para que o mundo fosse liberado da ameaça do nazifascismo. Sem sombra de dúvidas. E pensando em termos de estratégias militares, táticas, houve alguma inovação, houve algum legado deixado pela ofensiva Brusilov e pela própria participação desse general na Primeira Guerra Mundial? Entre sentidos e significados que nos importam, e aí como falamos em significados históricos, nós estamos tateando 3 regimes, né, de historicidade, 3 tempos distintos. O tempo da contemporaneidade desses eventos, ou seja, o que os seus partícipes atribuíram em termos de significados aos processos que estavam em curso. O segundo tempo é de como a posteridade, em distintos marcos temporais, também o fizeram, e como nós, no tempo presente, ao olharmos o passado com os pés fincados na nossa própria realidade, atribuímos significados a essas transformações, tentando colher delas elementos explicativos para a nossa própria condição. Bom, dito isso, as inovações táticas estão entre os significados que mais importam, não apenas para compreender a técnica por ela mesma, mas o uso social da técnica para a produção de mudanças nos destinos das coletividades humanas. Nesse sentido, nós estamos falando de inovações táticas que mudaram os destinos da Grande Guerra e depois toda a lógica ulterior, né, dos conflitos militares. A começar pelos bombardeios de artilharia, que costumeiramente duravam muitos dias e concentradas as forças de artilharia no mesmo ponto, denunciavam de onde partiam os ataques e faziam convergir.
para esse ponto todo o contra-ataque, né, para interrupção dos bombardeios. Nesses termos, Brusilov concebeu bombardeios de artilharia desde múltiplos pontos, ou seja, ataques em diversos pontos, e o fez na frente oriental ao longo de uma linha que tinha mais de 400 quilômetros, não é? E que acabou de forma coordenada, né, pesando os ataques desde esses múltiplos pontos, forçando o recuo austro-húngaro e impedindo que, em contrarresposta, essas forças enviassem reforços ou se mobilizassem para a interrupção dos bombardeios. Mesmo porque, centrados os ataques em poucas horas, com alvos já previamente demarcados, não haveria nem tempo para localizar onde estavam esses múltiplos pontos e, portanto, enviar reforços naquela direção para contragolpear o Império Russo. Portanto, há também uma segunda dimensão de inovação tática, né, que está articulada a essa primeira, que é o bombardeio curto e preciso. Não mais muitos dias de bombardeios de artilharia, mas em poucas horas, uma densa carga, portanto, focando na destruição de alvos previamente demarcados, prioritariamente postos de comando e comunicações nas linhas inimigas, colocando literalmente em confusão e sob densa carga de bombardeios aqueles que se veem então com isso obrigados a recuar. E, por fim, a terceira mais importante inovação tática a ser sublinhada nesse contexto, apresentada pela ofensiva Brusilov, são as tropas de choque, com atuação de infiltração. Organizadas essas tropas na forma de pequenas unidades de combate, tropas de elite, se levarmos em consideração o seu treinamento avançado exatamente para empreender incursões bastante sorrateiras pelas linhas inimigas abertas pelo ataque principal, né? Eu me lembro, por exemplo, trata-se de uma analogia possível, não é? Nos batalhões de infantaria do Exército Brasileiro, nós temos na primeira companhia de um batalhão de infantaria blindado, o pelotão de operações especiais, o chamado Pelopes, né? Uma das tarefas do Pelopes, eu sei porque eu fui infante, poucos sabem dessa minha experiência no passado, né? Durante meu período de serviço militar obrigatório, o pelopeiro era aquele que, como diziam os franceses, né, avant-garde, as tropas que avançam primeiro, a vanguarda, os primeiros a ganhar as linhas inimigas, o fazem sorrateiramente, exatamente para, como uma espécie de ponta de lança, abrir caminho para as tropas que então avançam e tendem a ganhar, a vencer o combate, graças ao sacrifício desses primeiros, portanto, que avançam sobre território hostil. Essa concepção desponta da tradição militar russa exatamente nesse cômputo de operações onde tropas de choque são concebidas no seu uso tático e estratégico como tropas de infiltração. Sim. E, professor, aproveitar que a gente está falando de regimes de historicidade diferentes, falando da percepção que nós temos hoje da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e episódios como da ofensiva Brusilov, a gente tem dado o devido valor, professor? A gente interpreta de uma forma adequada esse momento? Olha, o fato de estarmos falando aqui da Grande Guerra já é uma enorme vitória. Isso porque, que dirá tratar no contexto da Grande Guerra de uma de suas mais esquecidas operações. Uhum. Nós estamos falando de uma operação esquecida e que, portanto, deve ser lembrada pela importância que estamos aqui recordando, de uma guerra também esquecida, que quando é invocada na escrita da história, geralmente é para ser posta num quadro comparativo com a Segunda Guerra Mundial, que em termos de destruição humana e material, de magnitude, racionalidade, não é? Se impõe como uma espécie de eclipse sobre a Grande Guerra. Então ela aparece à sombra da Segunda Guerra Mundial quando aparece.
Veja, por exemplo, como isso tem sido tratado em livros didáticos de história, uma espécie de box explicativo da Segunda Guerra Mundial, portanto uma concepção muito anacrônica. A Grande Guerra vista com base naquilo que ainda não ocorreu para o tempo do seu desdobramento, a Segunda Guerra Mundial. Isso nos impede de verificar sentidos e significados que importam para a própria feitura do mundo contemporâneo. Eu explico. Nós, como coletividades humanas, não é, vínhamos de um século XIX chafurdado em cientificismo, do que se desdobrara o iluminismo do século anterior, do século XVIII, destacadamente numa condição de fé inabalável no progresso e na indissociabilidade entre progresso humano e progresso técnico, acreditando-se a técnica e as ciências a total possibilidade de redenção da condição humana das suas mais severas contradições, de emancipação da condição humana. É nisso que consiste o cientificismo como uma espécie de profissão de fé. Tanto o espírito positivo quanto um ethos ainda iluminista que adentra o século XIX tem data de morte certa. Qual seria a data da morte desse espírito positivo e desse corpus ideário iluminista? 28 de julho de 1914, quando deflagrada a Grande Guerra. Né? A morte do iluminismo se dá, e do cientificismo, sobretudo, se dá com a percepção, não apenas de que o progresso técnico não garante a consecução do progresso humano, senão da dura constatação de que a técnica pode ser voltada contra a própria humanidade, elevando-se exponencialmente o grau de destruição, portanto, por meio do intercurso da guerra. Nisso que consiste o transporte da racionalidade industrial para o campo da produção bélico-armamentista. Na Segunda Guerra Mundial, isso é bastante asseverado, se considerarmos que a mesma racionalidade é transportada para a consecução dos processos morticidas, dentre os quais eu destaco em importância o Holocausto. Portanto, voltando aqui à Grande Guerra, nós não estamos falando apenas de destruição humana e material, mas do próprio espírito humano, das suas convicções nas possibilidades de o progresso técnico levar ao melhoramento da própria existência humana. Portanto, há uma destruição que se opera na alma, nas consciências. Né? E essa sensação de alcance do fim do mundo, num grau maior de desespero que no entreguerras, vai ser bastante instrumentalizado em termos políticos no contexto tanto da crise internacional do capital, né, nos anos 30, desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York, quanto de um fenômeno correlato a esse, a ascensão dos fascismos. Né? Os fascismos se valem exatamente do rebaixamento diante da crise econômico-social e da desesperança compartilhada nesse contexto, com signos da própria modernidade, né? E que conformará status baixos das classes médias rebaixados, não é, numa condição muito análoga da classe trabalhadora, onde realidades como a alemã, né, onde em 1918 o levante espartaquista perde, né, não há propriamente, depois disso, forças à esquerda do espectro político capazes de mobilizar e ganhar corações e mentes, o que aponta para o fascismo a necessidade de operacionalizar estratégias análogas às das esquerdas de massa do século XIX. Então, veja como importa o estudo da Grande Guerra para compreendermos aspectos indeléveis, né, do mundo contemporâneo e como nós acabamos não sendo motivados a compreender a Grande Guerra nesses termos porque pouco sobre ela pensamos. Temos as nossas atenções, todas elas dirigidas, seja pela indústria cultural, cinematográfica, iconográfica, até mesmo na produção historiográfica, dirigimos-nos
não raras vezes, a Segunda Guerra. Sim, sim. Só recentemente, né, a gente começou a ter alguns filmes mais populares sobre Primeira Guerra Mundial, 1917, documentários também, até colorizando imagens desse conflito. Então, eu, por outro lado, percebo, assim, né, um interesse crescendo, né, crescente sobre esse conflito que, como você disse, é tão importante a gente entender, pensando até no que vai acontecer depois, né, para entender esse mundo que vai ser moldado ali depois da queda dos impérios, mas é um curto período ali de um auge do liberalismo para depois virem os fascismos, enfim. No caso da Rússia, a própria participação na Primeira Guerra, né, e a ofensiva Brusilov são eventos, momentos conectados com a Revolução Russa de 1917, a União Soviética, né, que vai ser aí o grande protagonista ao lado dos Estados Unidos do mundo pós Primeira Guerra Mundial e até quase na virada ali do século. Então, é muita coisa que a gente consegue conectar aqui. A gente fez reflexões ótimas aqui nesse episódio de hoje. Quero muito agradecer sua participação, professor Rodrigo Medina Zani, e portas abertas para você retornar aí em outras oportunidades. Um grande abraço. Eu que agradeço. Me permite apenas concluir com uma reflexão. Nós falamos aqui muito da indústria cultural, cinematográfica, mas é preciso lembrar que às vezes a idade nos impede de fazê-lo. A indústria dos videogames já superou a indústria cinematográfica há pelo menos uma década. É verdade. E um dos grandes marcos nesse sentido, para que as novas gerações, o temário da Grande Guerra seja apresentado, foi um título da franquia Battlefield, que é o Battlefield 1. E contou com um time historiadores, especialistas em temas da Grande Guerra para elaboração das mais pequenas minúcias que informam o que foi a experiência histórica da Grande Guerra, não só em termos de história militar, mas também de história social da guerra. Sim, então sim. É preciso saudar essas novas, velhas formas comunicacionais, sobretudo com mais jovens consciências, porque elas que estão mediando a experiência histórica com esses públicos. Sim, valeu aí pela menção honrosa aí ao jogo do Battlefield, que traz todo esse pano de fundo histórico, né, e com muita qualidade, muita credibilidade. Professor, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. É uma delícia conversar sobre história contemporânea, porque os temas aqui escolhidos não são comuns em outros programas. Ah, legal. Obrigado aí pelo elogio. Valeu. Tchau, tchau. Ótimo, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, espero que tenham curtido esse episódio. Continuem ligados no Virada, que é o podcast diário de história da Sputnik Brasil, sempre a partir das 7 da manhã, com reprises às 15 e 23 horas, que você pode conferir no rádio e no site da Metropolitana e também no site da Sputnik Brasil. Aquele abraço, pessoal. Fui!